Gravando. Então, Bia, tu já chegou a participar de algum podcast esse ano? Eu cheguei a fazer pergunta, mas entrevistar, tipo, papel de entrevistador, não. Então, a Bia acabou de ler minha mensagem aqui, ela deve entrar agora. Ela tá pedindo para entrar. Mas antes de eu aceitar, deixa eu combinar então quem vai fazer as perguntas. A Alice, como ainda não apresentou, né, como ainda não entrevistou, eu gostaria que você fizesse. Não ou cada um faz um pouquinho de pergunta, o que vocês acham? Abram as câmeras aí, gente, para ela entrar e tá todo mundo visível. Por favor, nossa convidada. Bia. Então a gente faz esse esquema de cada um perguntar alguma coisa, o que vocês acham? Pode ser. O que você acha, Bia? Assim, eu não pesquisei nada sobre a área dela, mas se surgir no meio do negócio alguma coisa que eu possa perguntar, alguma ideia eu posso Tem falar. umas perguntas pré-prontas lá no grupo. Lá no grupo, né? Tipo um mini roteiro, né? Uhum. Show de bola. Então eu vou aceitar ela aqui, tá, gente? Ela está mandando mensagem. Oi, tudo bem? Oi, Bia, tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Ah, show de bola. Quanto tempo, né? Já tem tempinho Né? pra se ver. Então, a gente está com a galera aqui do terceiro ano de 2024. Temos a Alice, a Flávia, o Enzo e a sua xará Bia. Estamos todos aqui te aguardando com muita felicidade e com muita gratidão também de você ter cedido um tempinho aí da tua tarde, do teu dia, para trocar uma ideia com a gente, e eles principalmente nesse ano de vestibular, né? Um ano que você já viveu, já passou, e de repente seria interessante você contar um pouquinho como é que foi o ano de 2023 para você, a sua experiência, escola, curso, pré-vestibular, vida particular, jogo do Flamengo. Como é que foi conciliar isso tudo? E, assim, como a gente tem poucos alunos hoje, eu ia abrir para que cada um perguntasse alguma coisa para você, batesse um papo com você, porque diferente dos outros formatos que a gente tem feito, a gente tem escolhido assim, 2 entrevistadores e 2 entrevistados, ou 2 entrevistadores e um entrevistado. Mas hoje a galera tá curiosa, assim, para te conhecer melhor, para te perguntar as coisas, então eu acho que cada um vai fazer uma pergunta e a gente vai bater um papo e daí vai desenrolando as outras coisas. Pode ser, Bia? Tudo bem pra mim. Show de bola. Então, eu vou ficar quietinho aqui e abro aí para vocês começarem o bate-papo com a Bia, nossa entrevistada de hoje. Dá um bom dia, boa tarde e boa noite aí para a galera do Digitalcast, que é o podcast que a gente criou. Tem um canal lá do YouTube, depois eu te passo o link, Bia, para você dar uma olhada. E é isso, fiquem à vontade aí para trocar uma ideia bem legal, bem interessante. Aproveitem a Bia, que é uma pessoa que pode passar muita coisa legal para vocês aí. Quer começar, Flávia? Não, perdão, pode começar. Eu ia perguntar qual foi o que você sentiu quando você meio que saiu do ensino médio. Primeira coisa que você pensou quando você saiu do ensino médio. Acho que a primeira coisa que eu pensei foi assim, que eu tinha cumprido meu dever. Que eu não fiquei devendo nada, não estava arrependida de nada. Eu cumpri a minha missão, ainda mais que eu só estudei no Rainha, né? Então, minha trajetória foi só lá e eu senti que eu tinha concretizado todos os relacionamentos, todos os vínculos que eu precisava lá no Rainha. Mas claro que fica também um sentimento de saudade, né? Assim, da familiaridade que vem com a escola. Também porque eu só estudei no Rainha, né? Mas a sensação maior eu acho que foi de dever cumprido.
Legal, eu ia completar, assim, usar essa expressão, né? Dever cumprido, né? Consegui alcançar o meu objetivo numa escola a qual eu estudei a vida toda e, enfim, agora eu estou aqui realizando um dos sonhos, né? Que eu acho que é o sonho de todo mundo, é passar por uma faculdade a qual você não precisa desembolsar, ter um custo muito alto. Imagina uma faculdade de Direito ou Medicina, sei lá, na PUC, sem bolsa, ou Uhum. uma outra faculdade, enfim, não precisa nem ser uma grande faculdade particular, mas é tudo muito caro, né? Então, você conseguir as conquistas, né, dessa forma e chegar gratuitamente à faculdade para poder cursar e realizar teu sonho de uma carreira brilhante. Eu sei que todos aqui vão ter também. Acho que é muito recompensador, né? O esforço ali, ele acaba valendo a pena. Bia, eu queria te pedir um negócio, não sei se vai dar certo, mas para a gente aqui, você está aparecendo de lado. Aí Ah, sim. eu acho que de repente se você virar aí vai... Ah, É que o celular tá carregando, aí eu não sei se. Pronto, assim foi? foi. Agora, Tá bom. eu acho que eu consigo preencher, não sei se eu consigo preencher a sua tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fixa ela, Luciano. Ah, agora foi. Acho que agora ficou bonitão. Agora a divisão ficou bem boa. Agora tu está em destaque, ocupando 2 retângulos, né? E tá bonitão. Então, vamos seguir, gente. Então, a Alice Lobo já perguntou. Agora a Flávia também queria perguntar, né? Deixa eu perguntar só um segundinho, porque tá um montão de moto passando aqui, olha. Foi, desculpa. Eu tenho uma pergunta em relação ao estudar para o vestibular. Você, tipo, tinha algum site ou plataforma que você usava para estudar, tipo, de casa, assim? Olha, eu sempre gostei de ter várias fontes. Então, tinha a escola, né? Tinha apostilas que eu comprei, tinha provas anteriores que eu fazia assim constantemente, pelo menos por semana que eu fazia. Eu sempre gostei de ter várias fontes, porque acho que diversifica, né? Quanto mais você souber, quanto mais pontos de vista você tiver sobre determinado assunto, acho que mais preparado você tá. E o meu objetivo sempre foi tornar as provas que eu ia fazer, né? Seja da UERJ, do Enem, a PUC também que eu fiz, mais previsíveis possível. O que eu não queria era ser pega de surpresa. Então, meu preparo foi bem por essa linha. E agora, complementando a pergunta da Flávia, a gente já discutiu aqui algumas vezes essa questão das provas anteriores, né? Até o Luiz veio aqui, conversou com a gente também, foi legalzão. E ele reforçou muito essa parte de estudar pelas provas anteriores, o quanto isso é importante, o quanto isso torna, como você falou, as questões e a prova previsíveis, né? E dentro daquele contexto ali, o qual a gente está se dedicando no momento. Mas você tocou num ponto de apostilas, que é um ponto que a gente nunca debateu aqui, eu também nunca falei com eles sobre isso no terceiro ano, até porque agora a gente está só com o espanhol, então um tempinho por semana é uma correria. Mas você teria alguma apostila assim para indicar que você achou que te ajudou nesse processo? O que eu comprei foram mesmo as coletâneas, né? E aí, porque assim, você tem a opção, claro, de fazer olhando no computador a questão e resolvendo no papel, como você quiser. Mas eu sempre gostei de simular o máximo possível como a prova ia ser na realidade. Então, essas apostilas é exatamente o mesmo formato. Então, justamente nisso de tornar a prova mais previsível, o ambiente também eu considerava importante, né? Uhum. Então, é mais por aí. Por isso que eu comprei e tal. Fiquei estudando por isso. Então, na verdade, você comprou apostilas com questões anteriores. Isso. Ah, entendeu. Entendeu. Fala, João. Bia, dá para ouvir, Luciano? Sim, tranquilo. A gente sabe que você passou com bolsa na PUC e você passou na UERJ. O que fez você diferir as duas? O que fez você escolher a UERJ em vez da PUC? Olha, Não foi fácil, né, Bia?
Meu coração sempre ficou mais para a UERJ do que para a PUC. A PUC foi assim, foi uma honra, assim, um privilégio que eu, nossa, às vezes eu nem acredito, às vezes eu paro para pensar, eu nem acredito, mas meu coração sempre foi um pouco da UERJ, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é que, como é que eu vou explicar? Eu cheguei aí um dia de aula na PUC, né? Minhas aulas da UERJ começaram numa semana, na última semana de fevereiro, e aí as aulas da PUC começavam na primeira semana de março. E aí acabou que os horários bateram e eu, minha matrícula ainda estava ativa, vou ver como é que é um dia. Uhum. Mas aí eu fui nesse primeiro dia e meu coração já estava plenamente na UERJ. A PUC, eu senti mais que era bem parecido com o esquema assim, de ensino médio. Eu senti que não era tanta autonomia quanto se tem na UERJ. E eu acho que assim, isso não era o que eu precisava, entendeu? Eu já estava muito confortável. Eu passei a minha vida inteira muito confortável no Rainha. Então, eu achei que era a hora de ter outra experiência. E era isso que a UERJ oferecia. Além, claro, né? Não sei, isso é mais, no nosso meio, é mais consolidado. Mas assim, a UERJ constantemente, tipo, toda semana a gente ouve alguém falando que a UERJ, pelo menos no meu curso, é a melhor do Brasil. Em direito, no caso, né? Especificamente. E a atmosfera, assim, era muito boa. Eu me senti muito bem, assim, na UERJ. Apesar de ser uma experiência nova, claro que, né? Você não vai ser fácil, assim, a transição. Mas meu coração já estava na UERJ. Legal, Bia, você ter falado sobre isso. Legal sua pergunta, João. Era uma pergunta que, de fato, precisava ser feita. Fala, Liz. Eu queria saber sobre a primeira vez que você fez um vestibular na vida. Não importa qual, a primeira vez que você fez. Olha, vestibular, a primeira vez que eu fiz um na vida foi no primeiro ano do ensino médio que eu fiz a UERJ. A própria UERJ, né? Sempre foi para ser. Eu fiz assim, teve a pandemia, né? Então, o primeiro ano do ensino médio de 2021, eu fiz todo ele na pandemia, e aí o vestibular tinha atrasado um pouco, por causa da aula online, né? Tudo. Então, em vez dele ser no final do ano, ele foi no início do ano seguinte. Tem um helicóptero passando, não sei se vai atrapalhar. Tá ótimo. Foi no início do ano seguinte. Então, eu fui e fiz esse vestibular. Assim, tecnicamente, eu estava no segundo ano do ensino médio, mas eu fui só com a bagagem do primeiro. Uhum. E essa foi a minha primeira experiência com vestibular. Aí, assim, era exame único, não tinha discursiva, né? Aí eu fui, fiz, fiquei meio, né? Meio balançada. Não achei que eu tinha ido tão bem, mas eu acho que eu também não tinha muito a noção de que eu só... Na época, eu não tinha muita noção de que eu só estava com o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Então, parando para pensar assim, depois que você passa por tudo, eu fico pensando assim, nossa, mas eu fui muito bem para o primeiro ano do ensino médio, mas na hora, assim, não é isso que você pensa, né? Na hora, passam muitas coisas pela sua cabeça. A gente está acostumado... eu fui seu professor desde o 6º ano, né, Bia? Tive esse privilégio. Eu sei que você está acostumado a pegar uma prova e saber tudo ali da prova. Então, acho que você foi mais ou menos com essa cabeça, né? Eu vou fazer uma prova com todas as outras provas da minha vida, onde eu estudava, eu tinha o meu caderno em dia, tinha os exercícios do livro em dia, então eu vou simplesmente chegar lá e fazer as questões que eu já conheço, que eu já sei sobre os conteúdos que eu já vi. E no caso, com você só com o primeiro ano do ensino médio não conseguia ter a visão de uma prova completa da UERJ, porque não tinha como você ter todo aquele conteúdo, né? Então, com certeza, você deve ter tido uma sensação, assim, na hora, desconfortável, né? Por conta disso. Acho que a Alice está te perguntando isso, Bia, e queria muito que você falasse com ela, assim, mais diretamente, porque ela não foi muito bem nessa prova. Ela já colocou isso pra gente, não estou querendo criar nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário, ela tem conversado comigo, assim, até nas aulas, chateada, porque ela não foi muito bem. E eu tenho certeza que ela é uma aluna excelente, com potencial gigante, só que ela ficou muito nervosa. Então, ela deve ter te feito essa pergunta do teu primeiro vestibular justamente por isso, né? Fala da questão do teu fundo emocional um pouquinho com ela, para ver se, de repente, ela consegue compreender melhor o que ela sentiu, né? Batendo com o que você sentiu. Olha, acho que tem dois caminhos, assim, que dá para
muito o que eu senti, mas eu acho que o que é mais geral. O que é mais geral, eu acho que todo mundo acaba sentindo que não se preparou o suficiente. Que dava para ter feito mais, mas assim, pode parecer clichê, mas assim, tenta confiar assim, o máximo no que você tem, no que você absorveu ao longo da sua vida escolar toda. E assim, isso pelo menos para mim acalmou um pouco. Agora, no caso do EQ, né, que foi o que passou agora. No meu caso, o primeiro EQ do ano passado, eu fui relativamente, eu não vou dizer que eu estava tranquila, mas eu estava relativamente tranquila. Justamente porque eu tinha feito todas as provas anteriores e simulados que você pode imaginar. Caramba, eu fiz muita coisa. Porque eu tava pensando assim, nossa, tá longe do Enem ainda, vou focar plenamente aqui no primeiro exame. E aí, se eu me garantir no primeiro exame, eu consigo administrar meu tempo melhor de junho até novembro. Então, isso é um ponto. Agora, para a discursiva, eu estava muito nervosa. Para a parte discursiva, eu estava muito nervosa. É até engraçada essa história. Eu acordei cedo, todo mundo acordou cedo junto comigo, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão estava super alegre, fazendo piada, e eu só dando fora nele, coitado. Coitado. Eu estava muito nervosa, justamente por esse sentimento assim de, meu Deus, eu podia ter feito mais. Chegou, deu no que deu, né? Então, acho que é meio que inevitável esse sentimento, assim, de nervosismo, mas duas coisas. Uma é confiar no que você absorveu até agora, e a segunda coisa, eu acho que é atenção, concentração. Você tá na prova, não deixa nada, assim, o seu mundo é a prova, não deixa nada te distrair. Eu acho que isso é muito importante também, você se imergir plenamente na prova. Como se não tivesse mais nada, não tivesse mais ninguém ao seu redor, nada. Legal, Bia, legal. Tá mais tranquila agora, Alice? Sim. É porque, assim, diferente de você, Bia, a Alice só fez... A Alice nunca tinha feito a prova. Então, a primeira vez dela já foi no terceiro ano, né? Com toda essa carga, com toda essa pressão. Então, para ela foi diferente. E olha... Mas tem o segundo EQ ainda, né? Sim, aí... sim. Agora acho que ela já vai chegar lá mais tranquila, já vai chegar lá até com mais matéria, né? Com mais aprendizado. Então, assim, com certeza vai ser mais tranquilo. Enzo levantou a mão. Fala, Enzo. Opa, você está fazendo direito, né? Eu estou fazendo direito, isso. Uma pergunta que eu tenho para fazer: como está sendo memorizar as leis civis, penais, constitucionais? Olha, vou dizer que até agora, você, pelo menos aqui, pela experiência que eu estou tendo, né, de primeiro período da UERJ, você memoriza mais, assim, o conteúdo do que, assim, artigo tal, da lei tal, diz isso. Uma coisa está meio que atrelada à outra. Você memoriza o conteúdo e acaba que você memoriza, não tão frequente quanto memorizar o conteúdo, onde está localizado cada dispositivo, né? Mas nas provas, você faz com a legislação com você, entendeu? Então tem esse... básica assim, né? por enquanto, porque por enquanto também tem muitas matérias mais teóricas, assim, para você aprender o mecanismo, para você ter esse raciocínio. Então, as únicas duas matérias que eu tenho que, em tese, né, você decora a legislação, é direito civil e direito constitucional. Então, ainda não tenho a plena experiência também para falar. Mas tem sido assim. Entendi. A minha mãe fez direito na UF em 1900 e, sei lá, lá vai fumaça. Ela foi uma das primeiras mulheres, assim, a entrar na faculdade de Direito. Então, na época dela, não era muito comum, né, mulher estudar, ainda mais fazer Direito. E ela fez numa faculdade que é bem longe, né? Que é a UF. Uhum. E depois ela fez alguns concursos públicos e tal, para promotoria. É um caminho que, com certeza, você já deve ter vislumbrado, assim, ou, enfim, visto como provável na sua frente, que é para fazer concurso para juiz, para, enfim, defensor público, promotor público. O salário é muito bom e a prova é muito difícil. São 3 fases, eu acho que ainda são 3 fases. Uhum. Uma objetiva, uma discursiva e uma presencial ali, que é quase que uma prova oral, que você entra, tipo, num tribunal, enfim. E aí ficam te sabatinando, é um negócio bem, bem doido, assim, sabe? E aí eu lembro da minha mãe indo fazer essas provas com todos esses códigos numa mala, a pessoa leva a mala para a prova.
E isso as pessoas consultam os códigos lá, porque não tem como decorar, né, cara? Cada livro é dessa espessura aqui. Deixa eu mostrar para você. Está bem aqui do meu lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar, que é pesado. Esse daqui é só o Código Civil. Caraca. Aí, gente. Para quem não quer ler Policarpo Quaresma, aí, ó. Olha o tamanho do Código Civil. Mas também é o Código Civil com comentários, assim, né? Aí fica mais longo, mas é a maior legislação que tem, né? Então... eu lembro... Qual para você é o código assim, mais difícil, é a parte do direito mais complexa? Nossa, nem sei dizer. Eu acho que deve ser a parte de civil mesmo, porque ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Tudo que você pode imaginar está no direito civil. Então, separar, né, é mais difícil. Uhum. Você guardar, porque como é cumulativo, você tem que ir guardando muita coisa, né? Então, é direito civil. A minha mãe sempre falava, né? A gente está levando tudo para consultar, mas se você não tiver estudado muito, tu não vai encontrar nada na hora da prova. Não vai conseguir consultar nada, cara. Então, assim, você usa a consulta se você for bom, se você tiver estudado. Se você não tiver estudado, a consulta não vai valer de nada. Ela sempre falava isso, né? E a questão da interpretação, que é muito importante, né? Enfim. Legal, Bia. Fala, Bia. Outra Bia. Bia, você O tá áudio, né? muito. Libera o teu áudio, Bia. Enfim. Agora Uma vez eu estou conversando com seu pai, e aí Agora foi. um assunto. E aí ele comentou que você não queria direito criminal. E aí eu queria saber por que você escolheu direito e se você já tem uma ideia do que você quer trabalhar depois de se formar, se especializar. Olha, eu ainda não tenho direito penal, começa a ter ano que vem. Mas dizem que tem alguns aspectos do direito penal que são bem pesados, assim, né? Você tem que ter estômago para aguentar. E, assim, na área de concurso, tem concursos e concursos, né? Tem concurso que não cai direito penal, por exemplo. Então, é uma área bem ampla para você. Tem concurso que não cai outra área do direito administrativo. Eu, por enquanto, não vou fechar as portas, né? Não vou rejeitar plenamente. Não, direito penal, não. Não vou fechar as portas, porque eu estou no primeiro período. Ainda é uma fase de reconhecimento. Mas que dizem que você tem que ter estômago, é verdade. Minha mãe, eu não lembro se ela, enfim, quando a minha mãe, depois que se formou, ela montou um escritório para ela, né? E aí eu lembro que às vezes ela tinha que ir aos presídios conversar com os presos, né? Conversar com as pessoas que estavam ali presas é o que a gente vê em filme, assim, para conhecer a história do cara. E o cara tem que contar toda a verdade, e você tem que depois começar a pesquisar, ver brechas na lei que possam, de repente, absolver o cara. Então, é muito doido isso, né? Eu para ser sincero, a primeira vez que eu fiz vestibular, eu tentei para direito, né? Porque eu, de fato, queria seguir os caminhos da minha mãe e tal, achava legal. Tinha o lance das provas também que, eu passei para magistratura. Meu salário, a partir de hoje, é R$18 mil, e daqui a 5 anos vai ficar 25 mil e, eu tô com a vida garantida e legal. Então tem esse lance também, que é muito importante, né? Que é a questão financeira. A gente leva muito isso em consideração quando vai escolher uma carreira. Mas eu depois comecei a não me ver muito assim, de terno, gravata, com esses livros, assim, estudando todas as leis, todos os códigos. E aí acabei indo para a área de letras, né? Você chegou a pensar em outra coisa, Bia, que não fosse o direito? Nossa, eu passei por várias carreiras. Passei por umas 5, provavelmente, só durante o ensino médio, assim. E eu cheguei no direito porque eu sentia que eu queria ajudar as pessoas, assim. E tem várias maneiras, né? Mas, por exemplo, biológicas, ajudar alguém no sentido médico, por exemplo, não é para mim, nunca foi para mim. Uhum. Então, essa parte a gente descarta, por exemplo. Eu queria trabalhar
tendo contato com as pessoas, assim, né? E eu sempre gostei também dessa parte de pesquisa, assim. Sempre, quando a gente fazia trabalho, eu gostava de pesquisar, de ir anotando. Então, o direito me pareceu algo que pudesse conciliar esses dois aspectos, assim, que eu sempre gostei. E nessa parte de ajudar as pessoas, eu acho que o mais claro, assim, que dá para ajudar as pessoas é isso bem específico. É a defensoria pública, né? Que é a assistência jurídica para quem não tem condições. Então, eu pensava muito nisso, assim. E eu sempre tive, acho que uma certa indignação, talvez, com o que tivesse errado, com o que tivesse, assim, fora... Não, nem todas as regras são justas, mas, assim, fora do estipulado para justamente você ter um bem-estar ali, em geral, da população. Sempre tive uma certa indignação, assim. Então, acho que o direito tinha o que eu queria. Ele vai te trazer uma oportunidade de ajudar as pessoas que estão sendo injustiçadas, no caso, e não tem condição, né, para fazer com que essa justiça venha à tona por conta da questão social, né? Então, essa parte de defensoria pública, realmente ela é muito importante mesmo. Desde as pequenas causas, né? E às vezes você compra um produto que não vem, ou você quer trocar alguma coisa com uma coisa mais boba, até as grandes causas, né? E entra pensão, entra uma série de coisas aí, né? Enfim. E tem coisas dentro do direito que sempre vão ser muito polêmicas, né? Por exemplo, se a gente for pegar uma pauta que hoje está bem discutida, que é a pauta do estupro, né? Imagina para você lidar com essa situação, uma pessoa, de repente, de baixa condição social, e diante dessas leis que, enfim, ficam sendo alteradas o tempo inteiro, né, nessas circunstâncias de estupro. Já teve aí uma série de modificações da lei, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, e um debate quase que infinito sobre isso. Então, eu acho que é uma oportunidade, sim, de ajudar as pessoas, de tentar trazer um pouquinho mais a justiça para esse lado social, porque a gente sabe que contratar um advogado é uma coisa muito cara, muito cara. E o lance das tuas pesquisas é muito legal, porque para tu montar um caso é pesquisa. É pesquisa, é entender a história, entender o enredo, montar o caso, conhecer muito bem a pessoa, né, o teu cliente, a pessoa que você vai defender, conhecer muito bem todas as leis, tentar buscar brechas. É muito legal, cara. Eu acho muito maneiro. Acho que tu vai estar muito bem nisso. Só para complementar, isso que eu queria de ajudar as pessoas, de ter esse lado meu mais desenvolvido, de você reconhecer o que está errado, ouvir a história da pessoa e associar o que você pode fazer por ela. Eu acho que a UERJ desenvolve mais isso do que outras faculdades. Então, isso também pesou na minha escolha. Só para complementando a pergunta, que eu nem lembro quem tinha feito agora, mas... Foi o João que te perguntou por que isso, foi o João, UERJ não PUC, né? Que, inclusive, eu fiquei um pouco curioso com o que você falou, mas a Giovana entrou, o Jatobá entrou, e eles ainda não falaram nada. Então, vou abrir para a Giovana e depois para o Jatobá fazerem alguma pergunta. Se vocês puderem abrir a câmera aí para a Bia ver vocês, tá? Oi, Gigi. Olá. Olha a Bia aí. Sim, eu já perguntei muita coisa para a Bia. Eu já perguntei milhões de coisas para a Bia, né? Então, não tenho mais o que perguntar. Mas eu queria perguntar, eu acho que não necessariamente sobre a faculdade, mas sobre, tipo, seu ritmo de estudos, quando você estava estudando com vestibular e tal. Tipo, quanto tempo você estava por dia, seu ritmo de estudo, e quais eram os seus métodos favoritos, assim? Nossa, às vezes é um borrão, assim. Mas, ó, o que eu buscava... Depende muito, assim, da época, né? Às vezes não tem como você manter algo muito regular, porque tem outros afazeres, né? Tem a escola, por exemplo, já é um afazer por si só. Extra vestibular, né? Mas eu buscava... o que eu acho que era mais regular na minha rotina, não deixava, assim, muito preso. Nunca gostei de ter algo muito preso, porque a vida acontece, né? Tem imprevistos. Mas eu acho que o que eu mais fazia era começar com uma prova anterior. Primeiro, assim, tem uma fase inicialzinha que você revisa o conteúdo. Pelo menos para mim, revisei o conteúdo, talvez ver alguma coisa que estava vindo assim na escola, até para poder tirar de letra já na escola,
não ter problema nenhum e poder focar justamente no vestibular. Então, talvez antecipar alguns conteúdos, mas isso numa fase bem inicial. Depois que eu já estivesse segura, assim, no conteúdo, eu partia para as provas anteriores. Então, assim, toda segunda-feira eu fazia uma prova anterior e aí, ao longo da semana, eu ia estudando o que caiu nessa prova, o que eu errei. Tinha também a oficina, então um dia da semana eu tirava para redação. Eu acho que era mais por aí. E aí, dependendo da época, eu fazia UERJ, dependendo da época, eu fazia Enem, discursiva, depende muito. E você acha que tem muita diferença? Você falou que no início do ano focou muito na UERJ, né? Então, galera, eu até se fosse vocês, eu anotava algumas coisas que a Bia está falando. Ela já falou de cronograma, ela já falou, ela agora está falando, ela já falou da questão da estratégia de começar estudando pela UERJ, para a UERJ, e que de julho até o final do ano, depois, se você conseguir se garantir no primeiro exame de qualificação, né, você focar no Enem. Se não, você continua focando na UERJ, depois que terminar o segundo de qualificação, você vai para o Enem. E a pergunta que eu ia fazer para a Bia é se você sente que tem que estudar de forma diferente. São duas coisas que acontecem nessa turma do terceiro ano desse ano, que eu não vou usar a palavra incomodar, mas elas me deixam um pouco, enfim, incomodado, vou acabar usando. A primeira delas é que tem alguns alunos, não são todos, tá? Mas tem alguns alunos que preferem negligenciar a escola, achando que a escola não vai ajudar em nada no vestibular. Achando que, essa matéria não cai no vestibular. Aí vai para o celular e fica estudando o que acha que cai no vestibular. Eu falei isso com o Luiz e vou repetir com você. Você sempre foi uma aluna muito, digamos assim, responsável dentro da escola. Você nunca negligenciou a escola. Você sempre arcou com seus compromissos da escola e arcou com seus compromissos extra-classes, no caso do vestibular, complementando esse estudo de outras formas, certo? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O quanto a escola te ajudou e falar se teve muita diferença. Por exemplo, eu estudei para a UERJ até julho. Aí, de julho até novembro, até, enfim, outubro, eu estudei para o Enem. Teve muita diferença nesse foco do estudo? Ou uma coisa já ajudou na outra? Enfim, como é que funciona isso? Acho que não é muita diferença, não. Assim, eu acho que o que dá para você fazer é aprofundar o que você está vendo na escola com questões de vestibular. Eu acho que isso te prepara tanto para o vestibular, óbvio, quanto para a escola, porque, assim, acho que o que cobra na prova não é exatamente como vai estar no vestibular, mas se você estiver preparado para o vestibular, você vai estar preparado para a escola. Assim, tem a questão do tempo, né? Tem de, tipo, semana de prova, então você tem que tirar um tempo do seu estudo para o vestibular. Mas, em algum momento, as matérias conciliam. Não tem muito como você escapar disso. Então, não diria que é, assim, oposto que você estuda para a escola que você estuda para o vestibular. Talvez o vestibular exija de você algum conhecimento mais aprofundado, assim, específico, que simplesmente não dá tempo de dar tudo em sala de aula, né? Então, não tem tempo hábil de dar tudo, toda a matéria que cai no vestibular em um ano, no Até terceiro porque ano. na UERJ as provas são antecipadas, né? O ano ainda não acabou e você já está fazendo vestibular. Então, eu diria que algo mais específico que cai no vestibular que não dá tempo de abordar em sala de aula, você pode realmente ir estudando por fora. Mas não é que vai te atrapalhar na escola, é um conhecimento aprofundado. Você vai tornar a escola mais fácil, assim, para mim, pelo menos, que é pela minha experiência. E se isso não está acontecendo, você está fazendo alguma coisa errada, né? Se a escola está difícil para você e você está estudando para caramba para o vestibular, alguma coisa você está fazendo errado. Eu acho que a gente pode pensar assim, né, Bia? Acho que se a escola, você tem que, assim, o ensino médio é o ensino básico, o ensino superior é opcional, digamos assim, né? Então você tem que, com certeza, não pode negligenciar a escola, não pode deixar a escola de lado por causa do vestibular, porque uma coisa, o ensino superior exige o ensino básico, você não pode uma coisa abandonar. depende da outra, né? Show de bola. Jatobato tá por aí? Não sei se ele vai... não sei se o Jatobá tá aí.
Mas, gente, a gente está chegando aí aos minutos finais, né? Eu acho que foi muito legal esse bate-papo. Poxa, a Bia trouxe para a gente um panorama bem interessante. Eu gostei desse lance do cronograma. Segunda-feira eu começo com o exame de qualificação antigo. Na terça-feira eu faço um tema de redação. Na quarta-feira eu reviso os pontos que eu não fui bem naquele exame antigo que eu fui na segunda. Na quinta-feira eu pego... Então, assim, você ter um cronograma semanal, galera, vocês montarem, toda segunda é isso, toda terça é aquilo, toda quarta é aquilo outro, isso é muito importante, né? Essa disciplina que a gente vai ter em casa, isso vai trazer também uma coisa que é muito importante, que é você não se sentir sobrecarregado, porque você já está criando uma rotina, você já está criando um hábito. Bia, no ano passado também teve livro na prova de linguagens, né? Sim, teve. Fala sobre isso. É importante ler o livro? Nossa, importantíssimo. Eu acho que é o diferencial. Então fala sobre isso, porque esse ano parecia que a prova de linguagens não existia, era só livro. Assim, eu acho que foi mais rigoroso do que no teu ano. Não sei se você chegou a ver essa prova, mas esse ano a prova... Não, Deus me livre, né, Vi? Chega. Mas esse ano, cara, foi bizarro na prova de linguagem. Assim, caiu uma questãozinha de figura de linguagem envolvendo um dos contos do livro, né? Mas nem função de linguagem eu vi, apesar de função de linguagem estar mais presente no Enem, mas também a UERJ de vez em quando cobra uma coisa ou outra. E não vi também questão de valor semântico, sabe? Que também sempre aparece, relação de causa e consequência, enfim. Aí fala um pouquinho dessa questão do livro, para ver se a galera já se empolga aí em ler Machado. É do segundo aqui, o Policarpo Quaresma? Não, o segundo aqui é do... Achei que fosse o Luiz Fernando Veríssimo, né? Não, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro? Ah, tá. Enfim. Passei dele. Primeiro é que são várias etapas, né? Primeiro é que eu li o livro 2 ou 3 vezes. E eu li, assim, uma eu li bem no início do ano. Aí dei um tempinho, li de novo, para você também ter outra perspectiva, né? Conforme o tempo passa, você lê com outros olhos. Você pensa num filme, às vezes você vê um filme a primeira vez, você acha legal. Quando você vê o mesmo filme pela segunda vez, são tantos detalhes que você deixou de ver pela primeira vez que você fala, caraca, não acredito que eu só tô conseguindo perceber isso da segunda vez que eu vi o filme. E eu tô falando de filme, que é muito mais fácil, que a imagem tá passando ali na tua frente. Imagina um livro, gente. Imagina um livro. Então, muito legal isso que a Bia tá falando, né? Ela leu 3 vezes o livro. Então, tá aí o motivo pelo qual ela tirou a nota que tirou. Aí eu fui fazendo exercícios sobre o livro. Eu, no caso, se vocês quiserem, depois eu passo o link aí para alguém. Nos vestibulares de São Paulo, né, Unicamp, FUVEST, eles cobram mais de um livro na mesma prova. Então, tem muitos cursos sobre analisando os livros, e isso se estende para a UERJ, porque o mercado é mais ou menos o mesmo, né? Então, eu cheguei a assinar um curso para ter mais conteúdos, para aprofundar o que o livro fala. Isso ajudou muito, ajudou muito. Eles basicamente entregaram as questões. Caraca, que maneiro. Aí tá, isso é o primeiro aqui, né? Aí o segundo aqui é a mesma coisa do primeiro. Assim, no caso, eu não cheguei a fazer, né? Mas eu diria que funciona, né? Uhum. Mesma estratégia, a mesma prova, o mesmo modelo. Aí vou falar primeiro da redação, depois da discursiva, porque a discursiva nem todo mundo vai fazer de português, né? De redação todo mundo faz. Redação é mais, eu diria que é mais difícil, porque exige mais de você. A múltipla escolha, a resposta está ali. Você tem que relacionar com o que você veio. Só enxergar. Redação é um esforço criativo, né? Então, eu diria que é mais difícil. Então, eu diria também para ler 2 vezes, no mínimo, né? Para você ter 2 perspectivas. Tentar refletir, assim, sobre o que está falando. Tenta ver a palestra. A UERJ dá a palestra. Tem que ver a palestra, é essencial. Porque a pessoa que está falando ali é muito qualificada. Ela entende muito da obra. Ano passado foi maneira a palestra, eu vi. Foi bem legal. No dia da palestra eu tava, né? Na UERJ do dia da palestra, tá lotado. Tá lotado. Diria para ver a palestra é muito importante. E
isso sempre foi muito importante para mim, ter várias fontes, porque às vezes a interpretação, ainda mais que é um livro, né? A interpretação pode diferir. Então, quanto mais interpretações você tiver a seu dispor, mais preparado você vai estar. Pelo menos foi pelo que eu me pautei, né, ano passado. Agora, redação eu diria que é mais difícil, mas assim, também não é impossível. Porque você vem com uma bagagem já de redação, de escrita. É mais difícil porque eu acho que você fica muito preso ali no Enem, e o Enem é bem engessado, você tem um roteiro na sua cabeça do que fazer, não gera muitos problemas. A UERJ exige mais do seu intelecto, assim. Porque é filosófico o tema, né? Ano passado, acho que, se eu não me engano, foi o lance da moral do livro, né? Todo mundo ficou achando que ia ser um tema muito mais concreto, e o tema foi extremamente abstrato, né? Então... Agora, para português, falar aqui, assim, isso é muito pessoal de cada um. Falar aqui o que eu pensei. Minhas discursivas eram português, história e a redação, né? Português era o peso 2. Ou seja, a nota que eu tirasse em português ia multiplicar por 2. E história e redação era peso 1. Então, a redação, estudei bastante, não negligenciei a redação nem a história. Mas eu sentia que era o português que ia me catapultar, digamos assim. Não em termos de colocação, porque eu não... Falaram isso para mim, eu não lembro quem falou também, ano passado, que você não compete com outras pessoas pela sua vaga, você compete com você mesmo. Principalmente, assim, claro que diferentes realidades, né? Tem gente que não tem toda uma bagagem, não teve acesso. Então, isso varia, não tem... É o sistema, né? Mas no caso aqui no caso nosso aqui, né? De quem tem toda uma trajetória de ensino, assim, acompanhado. Eu sabia que o que fosse fazer diferença para mim ia ser a prova de português. Porque a história estava relativamente segura. Sabe? Não foge muito de um padrão. Tem um certo roteiro que você tem que seguir. E aí eu mergulhei no livro. Passei, assim, umas 2, 3 semanas pós-Enem plenamente mergulhada no livro. Eu só falava disso, respirava isso. Também assinei o mesmo curso que eu assinei para o primeiro AQ, para esse livro, só que o curso foi ainda mais aprofundado. Eu escrevi, assim, eu devo ter umas 10 folhas só de eu anotando, assim, o que o livro falava, trechos, interpretações e relações com o estilo da época, da literatura, porque a discursiva de português tem interpretação, mas eles também prezam pela parte técnica, pela norma padrão, né, da língua. É mais diferente do aqui. Eu acho que aqui é mais interpretação. Bia, me tira uma dúvida, que agora você está falando aí, eu fiquei com essa dúvida. Então, eu tenho o livro do primeiro aqui, o livro do segundo aqui, o livro da redação e o livro da prova de português discursiva. São 4 livros. Exato. Qual foi o livro da prova de português ano passado, discursiva? Coração, Cabeça e Estômago. Nossa. E assim, isso é uma coisa boa de falar também. Se você ler a primeira vez e você não entendeu, não se desespera. Não se desespera, lê de novo, porque as coisas vão encaixando. Se você for fazendo as conexões com outras aulas que você assistir, alguma coisa, algum artigo que você leu sobre o livro, você vai começar a entender. Porque o livro, esse Coração, Cabeça e Estômago, era do início do século XIX, de um autor português. Então, assim, português era... português era muito complicado, assim. Mas mergulhei no livro, mergulhei, assim, plenamente. Passei o fim do meu terceiro ano, assim, comendo esse livro. E porque eu sabia também que o português era o meu ponto forte. Entre história e redação e português, eu acho que o meu ponto forte era português. E juntando o útil ao agradável, né? Que português é o maior peso. Eu escolhi, assim, mergulhar realmente, assim, minha realidade passou a ser o livro. Isso é muito legal, porque a maioria das pessoas vai fazer língua portuguesa, né? Agora, nem todo mundo vai ter como peso 2 em língua portuguesa. Acho que essa vai ser a diferença. E todo mundo vai fazer discursivo de português. Agora... Luciano. Já vi tua mensagem, Enzo. Tranquilo. Valeu. Bia, foi um prazer imenso conversar com você, viu?
Fica com Deus. Tchau. Valeu, Enzo. Tchau. Tchau, tchau. Fala, Bia. Desculpa. Aí foi isso. Eu acho que o que... Às vezes eu acho que foi um lapso, assim, né? Mas se eu tivesse que olhar, assim, pensar o que eu fiz que gerou tudo isso, né? Eu acho que foi realmente a estratégia de... Não, em história eu me garanto. Aham. Redação também estou mais ou menos garantida. E português é a minha melhor matéria, só que aplicada ao livro eu não tenho como garantir, assim, né? Então, vou focar em português. Legal. E isso vale para todo mundo. Pegar essa matéria do exame discursivo da UERJ, que vale peso 2, e ficar imerso nisso. Eu acho que essa catapulta que você está falando tem a ver com priorizar ou, pelo menos, estudar em maior quantidade aquela matéria específica que vai ter peso 2 na tua carreira. Fica a dica aí. Uhum. Beleza, galera? Ó, gente, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Eu queria agradecer muito a Bia pela sua participação. Você não tem noção, já que você tem esse desejo de ajudar as pessoas, com certeza você ajudou muito o terceiro ano desse ano. E muito obrigado mesmo, tá? Só te desejo mais sucesso, mais prosperidade para você, para sua família. São pessoas que eu amo muito. E é isso. Deixa a galera se despedir aí e fazer as suas considerações finais. Prazer é todo meu. Tá, se ninguém for falar, eu vou falar, né? Aham. Mas a minha opinião não conta muito, né? Porque eu sou amiga da Bia, então minha opinião não vale. Mas eu queria agradecer a Bia, não só pela ajuda que ela me deu, em vários sentidos, assim, em relação a apoiar, a motivar a minha, a Flávia, a Maria Eduarda, mostrar pra gente que a gente consegue, que a gente é capaz. E também que eu admiro muito a Bia mesmo, tipo, por tudo que ela conseguiu, pela pessoa que ela é e pra onde ela vai chegar ainda. Então, é isso mesmo, só sou muito grata mesmo por tudo isso. Posso falar? Calma aí, deixa eu falar. Eu, por incrível que pareça, eu já conhecia a Bia. Eu conheci ela antes de entrar no Rainha, no vôlei que a gente fazia. Irrelevante, mas eu já conhecia ela. Aí eu entrei no Rainha e acabei encontrando com ela. E desde a primeira vez que a gente fazia coisa junto, eu já achava ela uma pessoa, tipo, muito, muito esforçada. Eu admirava ela antes mesmo de tudo isso. Mas eu sempre via nela o esforço nela. Então, e obrigado por você ter falado da minha pergunta sobre a UERJ, porque eu realmente, nessa primeira prova, fiquei nervosa, e acho que foi isso, não só isso, mas também deve ter sido isso que ajudou a minha nota descer. Mas obrigada por ter dado a sua opinião sobre isso. Alice, você é maravilhosa. Você falou uma coisa muito importante, né? A Bia não é só uma pessoa inteligente. A Bia é uma pessoa inteligente que se esforça para alcançar os seus objetivos. Até porque a inteligência é isso. Não adianta eu ser inteligente, ter facilidade de fazer as coisas e não me esforçar em nada. Que infelizmente aquela época lá do século XVII, XVIII, que o cara que era fera era o cara que ficava se balançando na rede, filosofando e pensando nas coisas, pensando no mundo. Essa época passou. Se tu não for proativo, se tu não correr atrás, se tu não se esforçar, tu pode ser inteligente quanto tu quiser, que tu não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, isso, Alice, é muito importante. Eu preciso ser inteligente, eu preciso me esforçar, eu preciso ser proativo, e aí, dessa forma, eu vou alcançar os meus objetivos. Né? Acho que é por aí. Flávia, quer falar alguma coisa? Mais ou menos a mesma coisa que a Giovana falou. Eu já conheci a Bia, a gente era do grupo de amigas, eu queria falar que você é incrível, tô com saudade de você. E, tipo, é muito incrível ver tudo que você conquistou e, tipo assim, importante pensar em tudo que você vai conquistar ainda, que sem dúvida vai ser muita coisa, sério, isso é incrível. Pessoal, eu vou pedir só para a gente fazer um print aqui, porque esse print a gente vai botar lá no nosso canal também, lá no mural do nosso YouTube. João, se tu tiver por aí, liga a tua câmera para aparecer no print, e aí cada um faz a sua pose, e eu vou printar a tela aqui.
1, 2, 3 e... Ih, gente, deu errado. Deu errado. É porque o meu print não é só apertar o botão. Eu tenho que apertar o botão e selecionar a tela. É muito chato esse computador. Mais uma. 2, 3 e... Vai sair do sol aqui. Rapidinho. Agora foi, galera. Eu vou mandar aqui no nosso grupo e depois eu encaminho para a Bia. Foi. Gente, um beijo. Bia, muito obrigado mais uma vez. Dá um beijão em todo mundo. Eu ia perguntar sobre o seu irmão, o quanto ele te inspirou, o quanto ele foi importante para você e acabou não dando tempo, porque é muita coisa. Mas se você tiver uma outra oportunidade de conversar com a gente conversa sobre mais coisas, tá bom? Beijo. Beijo. Valeu. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu, galera.